Daí, pessoal, mais uma resolução. Considere a figura abaixo. Se os retângulos ABCD e BCEF são semelhantes e AD é igual a 1, AF é igual a 2 e FB é igual a x, então o valor de x é... Então, ele quer o valor de x nessa semelhança aí, né, de retângulos. O que eu aconselho em exercício de semelhança de figuras? Eu aconselho separar, né, as duas figuras, a pequena e a grande. Geralmente tem uma figura que é maior e uma figura que é menor. Isso é muito comum entre triângulos. Então eu separo as duas figuras. Então eu vou colocar aqui o triângulo maior. Primeiro, tanto faz, né? Eu estou escolhendo colocar o triângulo maior, o retângulo maior, que é o retângulo ABCD, com as suas respectivas medidas. Então, no triângulo maior, eu tenho que essa dimensão aqui, ó, ela vale 2 mais x, né? Porque isso aqui, ó, no grande é 2, isso é x. Então, toda essa base aqui é x mais 2. E essa altura aqui, que equivale a isso, no grande, é igual a 1. Ok. Aí agora eu vou para o retângulo menor. Aí ele diz que são semelhantes, então ele assume o mesmo formato. Embora aqui na figura, né, não pareça isso. Então eu tenho no pequeno, nota que para esse retângulo menor, eu tenho que imaginar essa figura, ó, girando e se posicionando desse jeito. Então, girando, olha só para tu ficar com mais bem localizado aí, se eu girar essa figura, significa que BC fica aqui embaixo e que FE está lá em cima. Então eu girei e posicionei a figura desse jeito. E aí esse x aqui, ó, essa dimensão aqui, equivale a essa, é a distância FB. Então isso aqui é x. E essa distância aqui, BC, olha aqui, ó, BC é isso. E BC mede quanto? Mede 1. Então é isso que eu vou colocar aqui. BC igual a 1. Aí eu estabeleço aquele tradicional, né, formato de razão entre os lados homólogos ou entre os lados correspondentes. Então assim, ó, por exemplo, esse lado ele corresponde a esse. Então eu vou colocar um em cima do outro. X mais 2, x mais 2 está para 1. E esse lado ele corresponde a esse. Então vou armar 1 está para x. Observa que é a mesma sequência. Se eu escolhi pôr o x mais 2 em cima, que é o triângulo, que é do retângulo maior, na hora de armar a outra relação, eu inicio também com o maior em cima. No meio estabeleço então a igualdade, né, para ter a proporção, e aí faço o cruzamento. Raiz de... Começa onde tem x é melhor, tá? X mais 2 que multiplica x. Vou colocar isso bem devagar. Ó. X que multiplica x mais 2 igual, e aqui 1 vezes 1, 1. Faço a distributiva. X vezes x, x ao quadrado. X vezes 2, 2x. Isso é igual a 1. E aí eu vou ficar com uma equação do segundo grau. X ao quadrado mais 2x menos 1 igual a 0. Vou resolver essa equação, né? Aí essa equação por Bhaskara, por someproduto não vai ser possível. Então eu vou fazer aí por Bhaskara. X igual menos b menos 2 mais ou menos raiz quadrada de b quadrado, 2 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é menos 1, fazendo bem devagar. Divide por 2a, 2 vezes 1, 2. X igual menos 2
mais ou menos raiz quadrada 2 ao quadrado 4, menos 4 vezes 1 vezes menos 1 vai dar mais 4, isto sobre o 2, menos 2, mais ou menos raiz quadrada do 8 sobre 2. X igual, aí raiz de 8 aqui, ó, faço aquela decomposição, né? Raiz de 8 tu sabe que é 2 ao quadrado vezes 2. Ó, observa aqui, dá por 2, que dá 4. Dá por 2, que dá 2. Dá por 2, que dá 1. 2 ao quadrado vezes 2. Esse 2 cancela a potência com raiz, fica fora da raiz. 2 raiz de 2. Então, x é igual a menos 2, mais ou menos 2 raiz de 2 sobre 2. Faço aí simplificação, né? 2 com 2, 2 com 2. Tem que simplificar os dois ao mesmo tempo, né? Menos 2 divide por 2, isso dá menos 1. Mais ou menos. E aí, esse 2 cancelou, mais ou menos raiz de 2. Aí eu tenho o x1 ou x', que é menos 1 menos raiz de 2. E tenho o x2 ou x duas linhas, que é menos 1 mais raiz de 2. Eu obtive então duas respostas para o x. Na alternativa só tem um valor. Então qual que eu vou utilizar? Bom, aí pensa que x ele equivale a uma medida de um lado de um retângulo. E se eu pensar nesse x1 aqui, ó, o que eu tenho? Eu tenho menos 1 com menos 2. Menos 1 com menos 2 vai resultar aqui um valor negativo. E como é medida de lado, não pode ser negativo, então automaticamente esse x1 ele não está servindo para a situação do problema. Ele serve para a raiz da equação do segundo grau, ok, mas não serve para a situação problema, que é o lado retângulo. Então o x1 não serve. O x2 é menos 1 mais raiz de 2. Como raiz de 2 é maior que 1, né, é mais ou menos 1,4, então significa que isso vai resultar um valor positivo, aproximadamente 0,4. Então esse x2 aí, ele é válido para valor do x que é lado de retângulo, portanto menos 1 mais raiz de 2, e aí eu estou na letra A. Ok? Então era isso. Espero que tu tenha aproveitado. Obrigado pela tua visita, um forte abraço e até a próxima.